Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, é preso ao desembarcar em Brasília. Ele é investigado por conivência e omissão nos ataques de 8 de janeiro contra as sedes dos 3 poderes na capital federal. Ao incluir Jair Bolsonaro no inquérito que investiga os mentores dos atos golpistas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina providências para descobrir o alcance de um vídeo postado pelo ex-presidente com ataques ao sistema eleitoral. A decisão de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Quase 9.000 obras públicas estão paradas ou atrasadas em todo o país, boa parte na área da educação. Especialistas alertam que a cobertura da vacinação infantil para várias doenças vem caindo no Brasil e é desigual entre as regiões. E depois de 2 anos de restrições, Salvador já respira o pré-carnaval, com atrações de segunda a segunda. A partir de agora, no Jornal Nacional. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, está preso em Brasília. Anderson Torres estava nos Estados Unidos e embarcou para o Brasil ontem à noite, escoltado por policiais. O avião aterrissou no aeroporto de Brasília às 7h18 da manhã. E assim que o ex-ministro chegou, os policiais federais apresentaram a ordem de prisão e o levaram para um hangar da PF. A TV Globo apurou que Anderson Torres veio para o Brasil sem celular. Toda a operação foi discreta, sem imagens de Anderson Torres. Por volta das 9 da manhã, Torres chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Guará, a 15 quilômetros do centro de Brasília. O ex-secretário vai ficar preso no local de forma provisória. Poucas horas depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a realização da audiência de custódia. A audiência de custódia foi presidida pelo desembargador Ayrton Vieira. Ele é o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes. A audiência foi por videoconferência. É uma etapa protocolar, necessária para que o preso seja apresentado ao juiz e para que a legalidade da prisão seja analisada. A audiência não discute o mérito do processo, nem a acusação. O advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca, acompanhou a audiência. Foi embora em seguida, sem falar com a imprensa. Anderson Torres é policial federal e foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro e sempre se posicionou em sintonia com o ex-presidente. No dia 2 de janeiro, ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Quando houve o ataque terrorista aos prédios públicos em Brasília no domingo, menos de uma semana depois, Torres estava de férias, viajando para os Estados Unidos. Pouco depois do início dos ataques, foi exonerado do cargo. Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção na segurança pública do DF. Com a medida, a área passou a ser controlada pelo governo federal. Já na madrugada, o Supremo Tribunal Federal afastou o governador Ibanez Rocha do cargo pelo prazo inicial de 90 dias. A prisão preventiva de Anderson Torres foi um pedido da Polícia Federal, decisão referendada pela maioria do Supremo. Na determinação, Moraes afirmou que a conduta de Torres foi conivente e omissa em relação aos atos golpistas. Agentes da PF executaram um mandado de busca e apreensão na casa do ex-secretário. Entre o material recolhido pelos policiais estava a chamada Minuta do Golpe. O documento era o rascunho de um decreto para instituir estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto previa a decretação do estado de defesa com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022. Juristas consideram o documento inconstitucional porque transferia atribuições do Poder Judiciário para o Poder Executivo. Em uma rede social, Anderson Torres afirmou que, como ministro da Justiça, recebeu propostas dos mais diversos tipos e que a minuta, provavelmente, estaria numa pilha de documentos que iriam ser triturados. Os juristas afirmam que, a ser verdade a explicação de Anderson Torres, ainda assim, ele teria de explicar de quem partiu a ideia do documento.
Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de novo inquérito para investigar especificamente Anderson Torres e também o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, que prestou depoimento à PF. No depoimento, Ibanez fez uma acusação grave, a de que houve algum tipo de sabotagem das forças de segurança nos atos terroristas de domingo. Enquanto as investigações avançam, surgem novas imagens do dia da depredação. O jornal O Globo divulgou gravações das câmeras internas do Senado Federal. Seguranças estão no salão por onde entram autoridades no Senado quando os invasores quebram a vidraça. Dá para ver os estilhaços espalhados pelo chão. Os seguranças se afastam, mas uma vidraça é quebrada. Os extremistas jogam um pedestal usado para organizar as filas na entrada do edifício. Com um carrinho, quebram mais um vidro e invadem o prédio. Esse homem de mochila lança um rojão. Depois que eles entram, policiais legislativos tentam impedir a invasão com spray de pimenta, mas não conseguem e recuam. Os golpistas conseguem avançar até as proximidades do plenário, provocando mais destruição. O Ministério Público organizou um mutirão para as mais de 400 audiências de custódia marcadas para hoje de presos nos atos terroristas. Ao incluir Jair Bolsonaro no inquérito que investiga os mentores dos atos golpistas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou também providências para descobrir o alcance de um vídeo postado pelo ex-presidente com ataques ao sistema eleitoral. Na decisão de ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que Bolsonaro, por mais de uma vez, questionou o resultado da eleição sem provas e que esta posição é, em tese, criminosa e atentatória às instituições. Em especial, o Supremo Tribunal Federal, imputando aos seus ministros a fraude das eleições para favorecer eventual candidato. E o Tribunal Superior Eleitoral, sustentando sem quaisquer indícios que o resultado das eleições foi fraudado. E que o comportamento do ex-presidente tem o mesmo modus operandi de divulgação utilizado pela organização criminosa investigada em ambos os inquéritos anteriormente mencionados, com intensas reações por meio das redes virtuais, pregando discursos de ódio e contrários às instituições, ao Estado de Direito e à democracia. Em mais de um momento, Moraes destacou que essas ações podem ter contribuído para os ataques terroristas do último domingo. Em um dos trechos, Moraes escreve que ele, a partir de afirmações falsas, reiteradamente repetidas por meio de mídias sociais e assemelhadas, formula-se uma narrativa que, a um só tempo, deslegitima as instituições democráticas. E estimula que grupos de apoiadores ataquem pessoalmente pessoas que representam as instituições, pretendendo sua destituição e substituição por outras alinhadas ao grupo político do ex-presidente e, de maneira ainda mais grave, instiga que apoiadores cometam crimes de extrema gravidade contra o Estado Democrático de Direito, como aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro. Ao acolher o pedido de inclusão de Bolsonaro nas investigações, Alexandre de Moraes destacou um trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República que aponta ligação entre os indícios de crime que teriam sido praticados por Bolsonaro e o objeto do inquérito. Segundo a Procuradoria, a conduta de Bolsonaro pode ser enquadrada no delito de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal, e cometido por quem estimula a prática de infrações. Os procuradores consideram que houve estímulo a crime por parte de Bolsonaro pela divulgação do vídeo que foi postado nas redes sociais 2 dias depois dos ataques terroristas. O vídeo questionava o resultado legítimo das eleições e foi apagado horas depois de ser publicado. A PGR alega que, mesmo tendo sido postado e apagado depois dos ataques, o vídeo teria o poder de estimular novas ações contra os poderes da República. Que Jair Bolsonaro se engajou em disseminar desinformação sobre as instituições judiciárias brasileiras, responsáveis pela organização dos pleitos, alegando que elas tramavam contra a sua reeleição. E que as falas de Bolsonaro ocupam uma posição de destaque na Câmara de Eco desinformativo do país e contribuíram para que a confiança de boa parte da população na integridade cívica brasileira fosse minada. Além de incluir Bolsonaro nas investigações, o ministro Alexandre de Moraes também determinou uma série de medidas para preservar o material postado por ele
questionando o resultado da eleição. E também dados como visualizações, compartilhamentos e comentários sobre esse vídeo antes de ele ter sido apagado pelo próprio Bolsonaro. Moraes quer saber o alcance e impacto do conteúdo. Para isso, pediu que sejam ouvidos especialistas em comunicação política de movimentos extremistas e especialistas no monitoramento de grupos de bolsonaristas. O ministro Alexandre de Moraes disse ainda que, por Bolsonaro estar fora do país, nos Estados Unidos, o pedido para interrogá-lo será analisado depois. A defesa de Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente é um defensor da Constituição e da democracia e repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público que, segundo ele, foram cometidos por infiltrados. A defesa também disse que o ex-presidente jamais teve qualquer participação no que chamou de movimentos sociais espontâneos. O Exército concluiu o primeiro inquérito policial militar instaurado para apurar os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. E indiciou o coronel da reserva Adriano Camargo Testoni por injúria contra os integrantes do alto comando da Força Terrestre. O oficial participou da marcha na esplanada dos ministérios e divulgou 2 vídeos em redes sociais ofendendo o Exército e xingando os generais do alto comando. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Militar, que agora vai analisar a conduta do oficial. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel Testoni. O Twitter cumpriu decisão da Justiça e tirou do ar 7 contas de bolsonaristas após publicações de apoio aos atos do último domingo, incitação à violência e discurso de ódio. Foram derrubadas as contas do deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL, do deputado federal José Medeiros, também do PL, do deputado e senador eleito Alan Rick, do União Brasil, do apresentador Bruno Ayub, conhecido como Monarque, e dos perfis bolsonaristas, patriotas, Tá Ok e professora Paula Marisa. Em um vídeo, o deputado eleito Nicolas Ferreira disse que não teve acesso aos autos e não foi notificado da decisão. O senador eleito Alan Rick disse em nota que não foi notificado da decisão, que defende o Estado Democrático de Direito e que repudia todos os atos de vandalismo. Nós não conseguimos contato com os outros citados na decisão. Amanhã o Fantástico traz a cobertura completa dos ataques às sedes dos poderes em Brasília. No Paraná, um caminhoneiro embriagado dirigiu 140 quilômetros, provocando acidentes. Ele começou derramando a carga e batendo em outros veículos na região de Ponta Grossa e só foi parar em Curitiba depois de uma pane no motor. Bateu em pelo menos 12 veículos. Já na capital paranaense, atingiu este carro. O motorista foi arremessado para fora do carro, mas saiu andando. Ao todo, 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O teste do bafômetro constatou que o caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, tinha ingerido bebida alcoólica. De acordo com a polícia, ele disse em depoimento que também usou outras drogas. Agora vai responder por crimes como tentativa de homicídio, omissão de socorro e direção perigosa. O advogado do caminhoneiro diz que ele usou substâncias para conseguir terminar a viagem porque estava acordado havia muitas horas e que não tinha intenção de machucar ninguém. As coberturas vacinais do calendário infantil vêm caindo no Brasil e são desiguais entre regiões. Um risco para o retorno de doenças que estão erradicadas ou controladas. A gente orienta as mães para poder estar atenta com a carteirinha de vacinação, tá? Bianca não queria atrasar a vacinação da filha contra a meningite. Isso só aconteceu porque a menina ficou doente. Acho que vacinação é um ato de amor, né? Com nossos filhos. Em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, postos abertos por mais tempo e busca ativa das crianças são estratégias para vencer a baixa cobertura vacinal. 83% dos municípios brasileiros não atingiram a meta de algumas das mais importantes vacinas para crianças em 2021. 3 anos antes eram menos de 60%. No caso da hepatite B em bebês de até 30 dias, só 10% dos municípios alcançaram a cobertura adequada.
Quem acompanha a aplicação das vacinas do calendário infantil explica que esse retrato evidencia que as coberturas vacinais no Brasil estão não só baixas, como heterogêneas. O que significa dizer que tão importante quanto aumentar o número de pessoas que recebem os imunizantes é fazer com que a reconquista dos bons índices de vacinação seja feita de forma uniforme por todo o país. É para evitar regiões com crianças suscetíveis às doenças e brechas para surtos. Esses municípios ficam sob risco, mas inclusive aqueles que estão com uma vacinação melhor correm o risco dessas doenças retornarem, porque o deslocamento é muito grande populacional aqui entre nós e nós não temos essa cobertura pronta para proteger a todos. Com poucas pessoas vacinadas, o vírus se espalha com mais facilidade, aumentando o risco de transmissão. À medida que cresce o número de vacinados, o espaço que o vírus tem para infectar diminui. Uma população amplamente vacinada forma uma barreira que não deixa a doença chegar em quem não foi imunizado. A meta hoje do Programa Nacional de Imunizações para essas doenças é que você tenha 95% da população protegida, mas além disso que pelo menos 70% dos municípios alcancem esse índice de proteção, para que a gente continue, vamos dizer, blindado, protegido contra o retorno dessas doenças. 2 primas da dona Cícera não se vacinaram e sofrem com a poliomielite, destino que ela não quer para a neta. Meus filhos também tomaram todas elas, não tem nenhum atrasado. Para ela é importante, né? O Ministério da Saúde informou que aumentar a cobertura vacinal é uma prioridade no novo governo e que, por isso, elevou o antigo Programa Nacional de Imunizações a Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. A China registrou quase 60 mil mortes por Covid em pouco mais de um mês. Os números dispararam desde que o país abandonou a política de tolerância zero em 8 de dezembro. E o total pode ser bem maior, porque são registradas somente as mortes ocorridas em unidades médicas. O Ministério da Saúde chinês afirmou hoje que as internações nas emergências já atingiram o pico e estão caindo. A Rússia intensificou hoje os bombardeios na Ucrânia. Na capital Kiev, os moradores buscaram refúgio no metrô. Na cidade de Dnipro, um foguete destruiu um prédio residencial de 9 andares. 9 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. Segundo o governo ucraniano, os ataques atingiram também 6 usinas de energia elétrica. O Irã executou hoje um ex-vice-ministro da Defesa acusado de espionagem. Alireza Akbari foi preso em 2019. Ele tem cidadania britânica e foi acusado de passar informações ao Serviço Secreto do Reino Unido. Antes de ser enforcado, hoje de manhã, Akbari disse que foi torturado e forçado a confessar. O governo britânico classificou a execução como um ato covarde de um regime bárbaro e chamou de volta a Londres o embaixador do país em Teherã. Daqui a pouco, as praias de Florianópolis têm recorde de turistas argentinos em meio a um problema de saúde pública. Os profetas do tempo fazem as previsões para as chuvas deste ano no Nordeste. O governo federal confirmou hoje a indicação do deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB, para a presidência do IBAMA. Biólogo, advogado e ambientalista, Agostinho foi convidado para o cargo pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O novo presidente do IBAMA foi prefeito de Bauru, no interior de São Paulo, e membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente por 10 anos. Na Câmara, Rodrigo Agostinho presidiu a Comissão de Meio Ambiente. Com a volta dos turistas argentinos para o Brasil nesse verão, Florianópolis comemora a melhor temporada dos últimos 10 anos. A cidade só não esperava enfrentar um problema de saúde pública. O movimento tem sido intenso nas fronteiras entre a Argentina e o sul do Brasil neste mês de janeiro. Por terra foram mais de 76 mil. No mesmo período do ano passado, esse número não chegou a 18 mil. E no Aeroporto Internacional de Florianópolis, a média de voos diretos de Buenos Aires passou de 2 para 12 por dia. O litoral catarinense é mesmo um destino certo para a maioria dos argentinos que vêm passar férias no Brasil nessa época do ano. Aqui em Florianópolis, a Secretaria de Turismo está otimista. A estimativa é que cerca de 80 mil turistas do país vizinho
passem pela cidade até o fim da temporada. 2 anos sem poder sair de lá gerou realmente uma vontade muito grande de, agora que as fronteiras abriram para valer, de sair e voltar para uma região que eles gostam muito e viajam todos os anos. Neste hotel em Florianópolis, os argentinos são mais da metade dos hóspedes. Faz anos que queria conhecer. Linda paisagem, linda atenção, como tratam o turista, lindo. Os argentinos gostam de viajar e fazem todo o possível para viajar. Eu gosto de vir para cá. O setor do turismo aposta que esta será a melhor temporada dos últimos 10 anos. A cidade só não esperava ter que enfrentar um problema de saúde pública, uma epidemia de diarreia. Já são mais de 1.800 casos identificados pela Secretaria Municipal de Saúde nessas 2 primeiras semanas do ano. Isso é mais que o dobro do registrado em todo o mês de janeiro de 2022. Nesta unidade de pronto atendimento, há dias em que os pacientes formam longas filas. Eu fiquei ruim uns 4 dias. Não sei se foi por causa da comida ou por causa da virose que está acontecendo aqui. Não sei realmente o que foi. As autoridades de saúde ainda não confirmam se os casos têm a ver com as condições da água nas praias de Florianópolis. O último laudo do Instituto do Meio Ambiente apontou que mais da metade dos 87 pontos analisados estão impróprios. Além dos cuidados básicos com a higiene, a orientação é evitar banhos de mar em locais com a balneabilidade comprometida. É importante as pessoas ficarem tranquilas porque a imensa maioria dos casos é leve e desaparece sozinho com medidas básicas como uma alimentação um pouco mais leve e hidratação. Depois de mais de 1 ano, a hidrelétrica de Itaipu abriu as comportas hoje. Com os reservatórios cheios, o objetivo é controlar o nível de água e manter a segurança da barragem. A última vez que as comportas foram abertas foi em outubro de 2021. Depois de uma das piores estiagens da história, as chuvas acima da média encheram o reservatório de Itaipu. A Eliana Marques traz a previsão para o domingo em todo o país. Aqui está ela. Boa noite, Eliana. Boa noite, Geraldo, Ana Luísa, e boa noite também para você. A região de Foz do Iguaçu tem previsão de chuva forte e também grande parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde o mapa está em azul escuro e também rosa. O motivo é essa área de baixa pressão atmosférica que se forma nessa noite. A baixa pressão é uma circulação de ventos a uns 2 quilômetros de altura. Ela tem um movimento circular e no sentido horário e suga o ar que está fora para o centro da baixa. Como esse ar se aglutina, ele busca mais espaço. É como se tivesse apertado demais. Aí ele sobe, levando o calor e a umidade. E quanto mais extensa essa coluna de ar quente e úmido, mais nuvens carregadas. Tudo isso para explicar por que pode chover muito amanhã no sul. Em Porto Alegre, 50 milímetros, em Florianópolis e em Curitiba, 40. No Nordeste, tem possibilidade de raio, ventania, alagamento também, de Sergipe até o Maranhão. Recife, João Pessoa, Teresina e São Luís podem registrar os maiores volumes. No norte, pancadas de verão intensas também, só que mais rápidas. A mesma coisa no sul de Goiás e de Minas, no Triângulo Mineiro e no norte do estado de São Paulo. Tempo firme nas áreas amarelas, na fronteira com Uruguai e Argentina e da região dos lagos no Rio de Janeiro até o litoral sul do Espírito Santo. Vitória é a única capital sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, 37 graus. Em São Paulo, 31. Em Belo Horizonte, 30. No centro-oeste, de 28 até 33 graus nas capitais. No norte, de 30 para cima. E no nordeste, 28 graus em Maceió, 29 em Salvador, 30 em Fortaleza e 31 graus em Natal. No interior do Rio Grande do Norte, pode fazer 40 graus nos próximos dias. E no oeste do Rio Grande do Sul também. No geral, vai ser uma semana quente em todo o país. Um bom domingo a todos. Bom domingo, Eliana. Obrigada. Já no interior do Ceará, sertanejos aprenderam a ler sinais da natureza para saber se o período de chuva vai ser bom. São os profetas do tempo. Sol e nuvens, um céu de incerteza sobre os açudes que esperam a chuva dos primeiros meses do ano no Ceará. É tempo de expectativa. Aqui o cenário depende exclusivamente do tempo. Se é bom, tem água disponível para a lavoura e o sustento do sertão. Por isso o ânimo dos sertanejos também depende da previsão. E eles aprenderam a enxergar sinais onde a gente vê apenas plantas, bichos e nuvens.
Seu Josué observa a formação delas no horizonte para saber se o período de chuva, chamado de inverno por aqui, vai ser bom. Mostraram boas chuvas dentro do Ceará. A movimentação das formigas demonstra o mesmo. Elas põem essa terra, essa forragem, a comida delas, limpam a morada delas para encher, para que dê para atravessar o inverno. Aí teve um invernão bom. E assim os chamados profetas da chuva examinam a natureza para um diagnóstico do tempo. O Feijão Bravo está mostrando aqui, entendeu, que nós vamos ter um inverno bom, sabe? Quando o ano vai ser bom, ele carrega bastante, sabe? Há 27 anos, os profetas e profetisas de Quixadá, no interior do Ceará, se reúnem em janeiro para compartilhar as previsões e manter a tradição que atravessa gerações. Nós vamos ter um bom inverno, se Deus quiser, vai ser bom a partir, o inverno vai melhorar a partir de março. Quando a previsão é boa, o entusiasmo é renovado para comemorar desde já os próximos meses de fartura no sertão. A seguir, um levantamento do TCU revela quase 9 mil obras paradas ou atrasadas no país. A volta dos ensaios de verão na Bahia faz a alegria de foliões e trabalhadores. Quase 9 mil obras com recursos federais estão paradas ou atrasadas em todo o país. Quase a metade na área de educação. No prédio engolido pelo mato, deveria funcionar uma creche pré-escola para quase 400 crianças de até 5 anos. Se a obra estivesse concluída, era onde estudariam os netos de Dona Marinês, que sofre a procura de vagas em escolas distantes. Tivesse aquela creche lá funcionando, para nós seria uma benção, né? Porque bem melhor para nós. Bem próximo de casa, facilitava bastante, né? A obra fica em Balsas, onde outras 3 creches iniciadas há 10 anos nunca foram concluídas. Juntas, receberam mais de 7 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e deveriam beneficiar cerca de 1.500 crianças. Em Passo do Lumiar, mais abandono. Aqui são obras de 3 creches que começaram a ser construídas em 2019 e estão paradas. A comunidade abriu mão do campo de futebol para ter uma escola para os filhos. 4 anos depois, além do lixo que se acumula, restam pontas de vergalhões e pedaços das paredes derrubadas por vândalos. Nem escola, nem campo e nem nada. Entendeu? E, inclusivamente, quando chove aqui fica tudo alagado, entra água, entra tudo nas suas portas. O governo não olha para isso. Ele não olha para a dificuldade das mães daqui. Precisamos trabalhar, botar a criança para estudar, para ter um bom estudo, e isso aqui não tem. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, são quase 9 mil obras paralisadas ou que seguem a passos lentos. Quase 4 mil são da educação. O Maranhão lidera o ranking de obras abandonadas. Não é um problema de falta de dinheiro, não é um problema também de projeto, né? É um problema ali de planejamento, de fazer uma gestão adequada daquele recurso a receber para concluir essas pequenas obras. Falta de planejamento que vai da educação infantil ao ensino superior. Neste prédio, há anos, deveria funcionar a Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão. A obra foi iniciada em 2009. Entre paralisações e retomadas, se arrasta há 14 anos. E muito do que já foi feito está deteriorado. Precisa ser refeito. Os prejuízos com as obras inacabadas vão desde o dinheiro público que se perde no meio do caminho aos benefícios que não chegam a quem deveria chegar. Tem muitas mães que moram aqui, entendeu? Que precisam trabalhar, entendeu? Mas não tem como deixar os seus filhos. Em nota, a Prefeitura de Balsas informou que o governo federal enviou os recursos para as obras das creches em 2012 em outra gestão e que já retomou as obras de 2 dessas creches. A Prefeitura de Passo do Lumiar disse que a empresa responsável pela construção das creches abandonou as obras desde que o antigo prefeito foi afastado por problemas de saúde e que a atual gestão vem buscando soluções para retomar as obras.
A Universidade Federal do Maranhão afirmou que 2 empresas que venceram as licitações não tiveram condições de concluir as obras da biblioteca e que uma terceira empresa já está atuando para finalizar o prédio. A universidade informou que a biblioteca estará em funcionamento ainda este ano. Em Belo Horizonte, a temporada de férias une diversão e cultura num circuito interativo. Entre linhas e poesia, o bordado resgata trechos de escritores mineiros, eternizando no tecido a força da nossa memória literária. Em Minas Gerais, a gente mistura muitos estilos de bordado, europeu, da América Latina, né? Então, com essa quantidade de pontos e essa quantidade de materiais, a gente consegue expressar nossos sentimentos, nossa cultura. Eu gosto de cultivar traços de artes na minha vida. Então, vou sair com esse movimento também, da cultura mineira. Toda essa programação acontece na Praça da Liberdade, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte. É um circuito que reúne 39 museus e espaços culturais e deve receber 400 mil visitantes nesse período de férias. É diversão acompanhada de conhecimento e de cultura. Esta exposição traz um pouco da cultura dos povos indígenas e foi fonte de inspiração para a criançada colocar as mãos no barro. Isso solta a imaginação e a criatividade de todos que estão aqui. A cerâmica é um material extremamente tradicional, um material ancestral mesmo. Sinto que é voltar a uma tradição que não pode ser perdida mesmo, que ela tem que ser continuada. A argila ganhou contornos e formatos variados. Eu fiz uma cobrinha e eu sou o ursinho. Aprendi várias coisas. E se divertiu? Sim. É a experiência de uma infância com um jeito de antigamente. Uma oportunidade de a gente interagir com as crianças, apresentar para elas um mundo diferente das telas do telefone, sair de casa, elas conhecerem outras crianças, outras atividades, criar memórias mesmo. O pré-carnaval ainda nem começou em Salvador, mas os ensaios de verão já agitam a capital baiana, depois de 2 anos com restrições. A cidade voltou a ganhar a cor e a cara do verão. Praias cheias e nas ladeiras do Pelourinho, um movimento como há muito não se via. Foram 2 verões sem música, sem festas, sem os tradicionais ensaios de pré-carnaval. Mas 2023 começou movimentado em Salvador, com calendário cheio. Festas de segunda a segunda, voltando a aquecer o setor cultural. Imagine em plena segunda-feira, um estádio de futebol com mais de 30 mil pessoas cantando em coro no ensaio do Harmonia do Samba. A atmosfera na nossa cidade está tão gostosa de volta. E tá todo mundo desesperado por isso. Esse recesso, eu acho que nenhum artista nunca passou na sua carreira. 2 anos. Muitos sorrisos para curtir a Terça da Bênção. São os ensaios do Olodum no Pelô. A Bahia tem uma magia maravilhosa. O Olodum tocando, chega a arrepio inteira. Até a cantora carioca Anitta se rendeu à energia baiana e escolheu Salvador para abrir os trabalhos de olho no carnaval. Tá aqui, pra mim é segunda casa, sempre falo, tem uma energia bem parecida com o Rio de Janeiro. É tanta saudade que uma multidão amanhece o dia no Baile da Santinha, ensaio comandado pelo cantor Léo Santana. Salvador, Bahia, é isso aqui, ó. Carnaval tá perto, tô duro, mas tô aqui. Esse aqui também já é o abre-alas pro nosso carnaval. Ansiedade também para quem trabalha nos bastidores das festas, como Altimar, que agora revive a emoção de poder voltar a fazer o que mais ama. É muito maravilhoso sentir isso. Há muito tempo que a gente não sentia. E a gente está aqui com o propósito de trazer alegria para esse povo que está aí. Só na Bahia, segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, mais de 100 mil postos de trabalho foram perdidos durante a pandemia. O setor está em recuperação e a expectativa é grande. Para Otávio, que também trabalha com eventos, a alegria vai ficar completa na avenida, quando o carnaval chegar. Essa felicidade da gente e do povo, né, que vem curtir. E na expectativa agora do carnaval, chegar o carnaval para poder pegar esse verão todo aí.
A seguir, os gols dos campeonatos estaduais. E as novidades da competição que reúne alguns dos homens mais fortes do mundo. O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista empatando com o São Bento em 0-0. Hora dos gols de sábado pelos campeonatos estaduais. Homenagens ao ídolo Roberto Dinamite na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. A Valentina, neta do ex-jogador, entrou no gramado com a camisa 10 e a colocou no centro do campo antes do jogo. Só não teve gols para homenagear Dinamite. Vasco e Madureira empataram em 0-0. O Fluminense começou a competição enfrentando o Resende. Depois do cruzamento, o Cano cabeceou e a bola acabou entrando. Gol do Flu. O Cano saiu comemorando, abraçou os companheiros, mas a arbitragem deu gol contra do Joanderson, do Resende. Olha no replay como ela desvia e vai para a rede. Não foi do Cano, mas valeu, 1-0. E o segundo gol do Flu foi do Alan, de pênalti. Fluminense 2, Resende 0. No campeonato cearense, Iago Pikachu fez o primeiro do Fortaleza contra o Iguatu. E Pedro Rocha, livre na área, marcou o segundo. Fortaleza 2-0. No Campeonato Paranaense, o Atlético fez 3-0 no Rio Branco. 3 gols do Pablo. O primeiro de direita. O segundo de esquerda. E o terceiro com um carrinho. Pablo e Atlético Paranaense 3. Rio Branco 0. Amanhã tem o desafio Força Bruta na tela da Globo. Basta uma faísca para o fogo acender. Era assim que os vikings começavam a preparar seus alimentos há mais de 1.200 anos. As construções, o ambiente e os artefatos nos levam a uma viagem no tempo. Os vikings eram fazendeiros, agricultores, pescadores, que exerciam a atividade como vikings para adquirir outros recursos fora de suas terras. Marcelo e Flávio até parecem lutadores medievais nesses trajes típicos, mas são guerreiros contemporâneos. A visita na Vila Viking, em Juquitiba, a 60 quilômetros de São Paulo, foi só um aquecimento para esses competidores. Mas o desafio Viking que esses super atletas vão enfrentar amanhã é um pouco diferente. Envolve agilidade e força para levantar um equipamento de 150 quilos. E essa é só uma das 4 provas que eles vão encarar no Força Bruta. Além do levantamento Viking, as habilidades serão testadas nos arremessos de barris de até 20 quilos a mais de 4 metros de altura. Na escada com obstáculos de até 200 quilos e num desafio final, puxando um ônibus de 13 toneladas com as próprias mãos. Flávio é estreante e pode se tornar o primeiro brasileiro campeão do desafio Força Bruta. Sempre dá um fiozinho na barriga, primeira competição, dessa magnitude, uma competição Força Bruta, é uma competição espetacular. Me parece que a gente se vai assombrar. Marcelo Martínez, do Uruguai, disse que as pessoas vão se espantar com os quilos que eles vão levantar amanhã. Além de Uruguai e Brasil, fortões da Bolívia e da Colômbia vão participar da competição. São vikings modernos em busca do prêmio de ser o mais forte de todos. A Globo transmite o Força Bruta amanhã, dentro do Esporte Espetacular, que está cheio de outras atrações. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Boa noite, um ótimo domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Inter de Milão e Verona pela 18ª rodada do campeonato italiano. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas informações da equipe da Inter de Milão e também as últimas notícias da equipe do Verona. A Inter de Milão, que vem de empate na última rodada e atualmente é a 4ª colocada, vem em busca de 3 pontos hoje jogando em casa, porque vencendo pode assumir a vice-liderança. Já o Verona,
que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e vem de vitória na última rodada, que é a vitória hoje para poder pensar já em escapar da zona de rebaixamento. Então, se você é torcedor da Inter de Milão ou torcedor do Verona, já faz o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comente aí embaixo o seu palpite, porque a Inter de Milão recebe o Verona nesse sábado, no San Siro, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, pela 18ª rodada do campeonato italiano. A equipe mandante não perde há 4 jogos, com 3 vitórias e um empate, e tenta manter a boa fase para se aproximar do líder Napoli. Atualmente, a Inter está na 4ª colocação na tabela, com 34 pontos somados. Por outro lado, o Verona tenta embalar a segunda vitória consecutiva na competição, para diminuir a distância para o Spezia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, que soma 15 pontos. O Verona ocupa a 17ª colocação e tem apenas 9 pontos conquistados. Provável escalação hoje da equipe então da Inter de Milão deve ter Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan, Aslani, Çalhanoğlu, Di Marco, Lautaro Martinez e Dzeko. Já a provável escalação do Verona deve ter Bom Tipo, Dawidowski, Rien, Ceccherini, De Paoli, Sulemana, Tamezi, Doig, Kalon, Lazovic e Djuric. Atualmente, a campanha da Inter são 17 jogos, fez 34 pontos, na 4ª colocação, 11 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 37 gols marcados, 24 gols sofridos, saldo positivo de 13 gols. Já o Verona, 17 jogos, fez 9 pontos, é o 18º colocado, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, campanha de 2 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, marcou 15 gols, sofreu 30 e tem um saldo de menos 15. Na rodada passada, a Inter de Milão jogou no estádio Brianteu contra a equipe do Monza e ficou no empate por 2-2. Os gols do Monza foi marcado por Silvira e o Dranfai contra. Já pelo lado da Inter, os gols foram de Darmian e Lautaro Martinez. Já o Verona, na rodada passada, jogou em casa e bateu o Lanterna Cremonese pelo placar de 2-0. Os 2 gols foram marcados pelo Lazovic. Aí agora, na próxima rodada, a Inter de Milão joga em casa novamente e vai receber a equipe do Empoli. Esse jogo está marcado para acontecer segunda-feira, dia 23 de janeiro, a partir das 4h45 da tarde. Já o Verona, na próxima rodada, joga em casa e vai receber a equipe do Lecce. Esse jogo está marcado para acontecer no sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 11 horas da manhã. Essas 2 partidas aí vão ser válidas pela 19ª rodada do campeonato italiano. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.